A Bíblia diz assim, queridos: e quando o iam levando Jesus, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça mais um pouquinho e nós vamos fazer uma oração bem específica ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós não queremos, ó Pai, de forma alguma, Senhor, neutralizar, ou, Senhor, de certa forma aqui, Senhor, está indo de encontro à oração da irmã Vanessa, Senhor. A oração da nossa irmã abençoou aqueles que estão em casa, abençoou a minha vida, Senhor, mas eu quero te pedir, Senhor, que a sua palavra mais uma vez, Senhor, seja revelada nessa noite, seja atuante nessa noite. Coloque, Senhor, a nossa vida no prumo que o Senhor deseja, Senhor. Que o teu sangue nos cubra, que o teu sangue nos proteja, Senhor, e que o teu Espírito Santo fique à vontade nessa live para operar como ele bem entender, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa palavra abençoada, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar aqui de duas perspectivas. O sangue do Cordeiro, um animal imolado na Páscoa, e o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que também foi imolado na Páscoa para o perdão dos nossos pecados. Mas eu quero falar sobre esse homem que entra no contexto da crucificação, chamado Simão Cirineu. Esse Cirineu, muitas vezes nós lemos e nós achamos que é um sobrenome, mas na verdade, queridos, era muito comum naquela época que as pessoas recebessem apelidos ou nomes que estivessem ali agregando ao seu nome, sendo agregados ao seu nome de acordo com a sua profissão, de acordo com a cidade a qual eles residiam. E aqui esse nome Cirineu, ele vai fazer menção à cidade de Cirene, que era a região onde Simão Cirineu habitava. E aqui nós vamos ver, queridos, que Simão estava ali na cidade de Jerusalém. Naquela época eram comemoradas 3 festas específicas: a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a Páscoa. Como eu já falei para os irmãos, Simão estava ali porque, como uma pessoa que era adepta ao judaísmo, naquela época era celebrada a festa da Páscoa, na qual o cordeiro era imolado ali no templo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Queridos, a região de Cirene, ela ficava ali mais ou menos ao sul da África, e era ali hoje, se nós trouxermos hoje para a limitação territorial, nós vamos ver que a região de Cirene, ela fica próxima à região da Líbia. E às vezes a gente fica pensando, eu também, ao estudar essa palavra, eu confesso para os irmãos que não é a primeira vez que eu prego sobre essa mensagem, mas o Espírito Santo, ele me impeliu a trazer essa palavra ao nosso coração mais uma vez. E eu estudando, a primeira vez que eu tive contato com essa palavra, eu fiquei me questionando assim diante do Senhor. Falei: Senhor, como é que uma região tão distante adquiriu costumes de uma região onde é experimentada essa festa, onde é assim desenrolado alguns rituais, alguns ritos religiosos? Como é que Simão, o Cirineu, ele começou a seguir essas determinações segundo o judaísmo? Se nós formos voltar no tempo, nós vamos lembrar da fama do rei Salomão. O rei Salomão teve ali o seu reinado muito próspero, era um homem sábio. Depois Salomão começou a experimentar coisas diferentes, mas o fato é que o início do seu ministério foi marcado
por grandes conquistas, por grandes feitos. E Salomão era ali um judeu, seguia algumas coisas em relação ao judaísmo, e o fato principal é que ele prosperava. Muito distante, na região da Etiópia, existia uma rainha, que era conhecida como Rainha de Sabá. Essa rainha, queridos, ela começou a ter contato, a ter ciência da fama que percorria ali aquela região, ali as regiões circunvizinhas, e começou, por certo, a ouvir muito sobre Salomão. E decidiu conhecer o tão famoso rei Salomão. Preparou uma comitiva, preparou ali os seus camelos, os animais que eram usados para percorrer grandes distâncias, e foi ali até o palácio de Salomão para poder estar em contato, para poder fazer perguntas em relação ao reinado, como Salomão prosperava e conduzia o seu reino. E ela levou ali pedras preciosas, levou presentes, especiarias para poder agradar Salomão e, de certa forma, está ali absorvendo o que tanto fazia o reinado de Salomão prosperar. Bem, queridos, feito isso, a rainha de Sabá volta para sua região e, mais do que depressa, o judaísmo começa a ser difundido naquela região onde ela habitava, Etiópia, África, aquela região. Com o passar de muitos anos, o reflexo de todo aquele aprendizado encontra Simão, o Cirineu. E Simão percorreu ali aproximadamente 1.600 quilômetros para estar ali em contato nessa época. O calendário ali diz que era mais ou menos aproximadamente o mês de abril, onde era celebrada a Páscoa. Queridos, o que Simão Cirineu desejava era participar de uma cerimônia no judaísmo, a qual, eu disse aqui para os irmãos, o cordeiro era imolado e aquele sangue do cordeiro era respingado, era aspergido nas pessoas que frequentavam aquele templo. A cerimônia era mais ou menos o seguinte: havia um altar com aproximadamente 2,80 metros de altura. O sacerdote ia até ali, aquele altar, pegava um cordeiro, imolava aquele cordeiro, deixava que o sangue daquele cordeiro aspergisse o altar. Enquanto o sacerdote esperava, ele segurava aquele cordeiro pelas patas traseiras e começava a girar aquele animal para que o sangue fosse aspergido. Enquanto ele girava 7 vezes no sentido horário, o sangue era todo ali aspergido sobre o altar. E após isso, queridos, ele apanhava o isopo, que é uma planta como uma esponja, molhava naquele sangue e começava ali a aspergir, começava ali a espirrar gotas daquele sangue sobre as pessoas que participavam no interior do templo daquele ritual, daquela prática religiosa. O objetivo de Simão era simplesmente colocar a sua roupa, a sua veste limpa e ter algumas gotas do sangue misturadas ali no tecido das suas vestes. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que o sonho de um homem tinha o seu determinado limite. A intenção de Simão o Cirineu era essa: ganhar, conseguir, adquirir algumas gotas em suas vestes brancas, em suas vestes limpas. Mas acontece, queridos, que nós vamos ver aqui no desenrolar da nossa mensagem, nós vamos ver que ele conseguiu muito mais do que algumas gotas aspergidas em suas vestes. O que esperava Simão Cirineu, era muito maior. A palavra de Deus diz, queridos, que Deus, ele pode fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pensamos
ou pedimos, não há limites para o Senhor. A Bíblia vai dizer aqui que os guardas, aqueles oficiais ali do exército romano, apanharam aquele homem no meio da multidão e obrigaram aquele homem a carregar aquela cruz junto com Jesus. Tamanha era ali a fraqueza do Senhor, tamanha era a agressão, era o sofrimento ali que estava sendo gerado sobre a vida de Jesus. Era necessário que alguém o ajudasse a carregar aquela cruz. Quem sabe naquela hora Simão já estava até vestido com a sua roupa para e receber gotinhas, mas Deus tinha algo muito maior para a vida de Simão. Aquele guarda, aquele oficial apanha Simão, ele começa ali a carregar aquela cruz junto com o nosso mestre, junto com Jesus. E eu creio, queridos, que diante de um certo tempo, até um certo momento, Simão sentia o peso daquele madeiro, Simão sentia o peso daquela cruz. Quantas vezes, amados, nós temos sentido que a nossa cruz, ela tem sido pesada, ela tem agredido a nossa vida, ela tem tomado o nosso físico, ela tem abalado a nossa mente, ela tem deixado o nosso coração apertadinho. Isso é uma ordenança do Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Todos nós temos uma cruz, querido. Todos nós temos desafios, todos nós temos tempestades, momentos ruins, mas eu tenho uma notícia para o seu coração. Eu tenho dito isso: todo mal é transitório. Não existe mal que dure para sempre. E a sua cruz, amado, a sua cruz, ela é transitória. Como Paulo diz, tudo que nós passamos, eu não me arrisco, eu não sou tão ousado como Paulo dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, mas eu digo que eu tenho tribulações. O que me alegra, como Paulo diz, é que isso produzirá em nós um peso de glória muito excelente. Querido, viver é muito mais do que respirar. Viver é muito mais do que trabalhar. Viver é crer na salvação do Senhor Jesus Cristo, esperar pela vida eterna e desejar no nosso coração morar na glória com Jesus. E Simão estava ali carregando aquela cruz como nós temos carregado. Mas eu quero dizer, queridos, glória a Deus, que quando Simão olha para o lado, ele vê Jesus carregando a cruz juntinho com ele, quase face a face, quase corpo com corpo, ali naquele evento, ali naquela Via Crucis, ali no caminho do Gólgota. Isso fez toda a diferença na vida de Simão. Queridos, quando nós olhamos para o lado e percebemos que o Espírito Santo está conosco, consolando o nosso coração, quando nós percebemos que Jesus está conosco, ajudando a carregar a nossa cruz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa do Senhor. Começa com o convite: vinde a mim. Ei, eu estou aqui, eu estou com os braços abertos, eu estou te esperando, meu amado. E você se lança nos braços do Senhor, e depois vem a promessa de Jesus: eu vos aliviarei. E Simão começou a pensar, começou a imaginar: é esse aí que está sendo crucificado. Eu ouvi falar, aquele evento não era comum, queridos. A crucificação era comum, mas eu acredito que pela fama de Jesus naqueles dias, naquele dia em específico, a cidade de Jerusalém acompanhava aquele trajeto. Toda a cidade de Jerusalém presenciava aquele sofrimento, aquela truculência em relação a Jesus. Estava lotado aquele lugar, e Simão começou a pensar: não, eu já não quero mais o templo, eu já não quero mais aquele sangue do Cordeiro, mas eu quero esse sangue do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores,
daquele que já espalhava sua fama naquela região. Talvez Simão não conhecia ainda Jesus, talvez Simão ainda não sabia quem era Jesus, qual era a fisionomia, mas naquele momento ele começa a ver aqueles guardas, ele começa a ver aqueles oficiais, ele começa a ver a multidão, muitos chorando, muitos lamentando. É bem verdade que alguns torcendo para que a crucificação chegasse logo, mas a grande maioria se lamentava e chorava por tudo aquilo que acontecia com Jesus. E Simão, o cirineu, começa a olhar para suas vestes, começa a perceber que Deus havia mudado o itinerário que era pretendido por ele. E naquele momento eu imagino Simão se entregando àquela situação, conhecendo Jesus não apenas de ouvir falar, mas experimentando o Mestre, a presença do Mestre. Eu acredito, queridos, que só de olhar nos olhos de Jesus, as pessoas naquela época eram invadidas por tamanha presença, por tamanha santidade, por tamanho brilho que emanava do olhar de Jesus. Simão naquela hora olhou nos olhos de Jesus e percebeu que aquele homem era diferente. No reino de Deus, e muitas vezes nós perdemos para ganhar. E muitas vezes, queridos, no reino do Senhor, nós estamos ali sendo humilhados para sermos exaltados. E eu quero te dizer que no reino do Senhor, nós morremos para vivermos. Enquanto nós não morrermos, enquanto não morrer o nosso eu, enquanto não morrer as nossas vontades, a vida que está contida em Jesus, Jesus é a vida. Essa vida não pode entrar em nós, não pode produzir frutos. E nós temos lutado. Eu quero te dizer, queridos, que eu sou um pecador, mas a misericórdia do Senhor, ela tem me alcançado dia após dia. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus quer lavar a sua vida de forma integral. Abra o seu coração nessa noite. Abra a sua vida, abra o seu íntimo, para que Jesus possa jorrar esse sangue precioso em sua vida. Simão esperava por um sangue comum, o sangue de um animal imolado, mas naquela ocasião ele experimentou o sangue que nos protege e nos purifica de todos os pecados. Amém, queridos? Eu quero agradecer muito a sua companhia. Fico muito feliz por estarmos juntos nessa oportunidade. Que o Senhor continue nos perdoando, renovando a nossa força, renovando os seus preceitos e os seus propósitos sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos.